Pessoal, estão começando a entrar. Vamos fazer a transmissão hoje, né? Novamente pelo Facebook, né? Na minha fanpage, né? Na Física Quântica por Toshiro Asamura. E agora vamos colocar também o Instagram. Agora eu estou entrando também no Instagram, tá? Isso. Eu já estou ao vivo aqui também no Instagram, certo? Vamos aguardar um pouco para o pessoal entrar, né? Logo, logo já vai estar 8 horas. Esperamos aí que as pessoas, né, vão entrando aí. O pessoal aqui do Facebook e o pessoal do outro lado também. Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindos. Tá começando o pessoal a entrar, né? Boa noite, o pessoal que está começando a entrar agora. Sejam bem-vindos novamente na minha live, na continuidade, né? Na continuação daquilo que nós fizemos na sexta passada. Hoje a gente vai progredir um pouquinho mais, né, dentro da ideia que a gente começou a desenvolver na semana passada. Legal? Né? Vamos dar um tempinho, né, que tem várias pessoas entrando aí. Face não. Face não entrou? Não. Não? Eu estou ao vivo. Tá? Tô. O pessoal do Facebook tá me vendo também, certo? Qualquer coisa, vai mandando, né, pelo chat informações, certo? E aí a gente vai... tá aqui. Né? O pessoal, a Paola dando, né, um alôzinho aqui no Facebook. Então, pessoal, eu vou ter que, né, entrar na câmera do Facebook por alguns instantes. Depois eu volto aqui na câmera, né, do Instagram e vou fazer aquela ida e volta, tá, pessoal? Então, não estranhe, por favor, se eu estiver olhando para o outro lado, né? Mas logo, logo eu volto para o lado onde você está, tá bom? Ou no Facebook, né? Ou pelo Instagram. Tudo bem, pessoal? Boa noite, pessoal que entrou agora, né? Estamos vendo aí a Sueli, o Sidney, muito bom, né, estar com vocês. Tem um pessoal aqui do Facebook também, várias pessoas, muito bom, que bom estar com vocês novamente. E hoje o tema vai ser bastante interessante, né? Acho que vai complementar as ideias que a gente começou a desenvolver na semana passada. De pouco em pouco a gente vai criando, né, uma massa crítica em termos de informação, para que a gente possa efetivamente entrar mais em ação, né? A maioria das vezes nós temos muito conhecimento, né? Inclusive, creio que tudo aquilo que eu estou apresentando, que apresentei na semana passada, e essa semana vou estar, né, hoje à noite vou estar apresentando, não são informações novas, né? Mas creio que a forma da apresentação, da abordagem, né, da aplicação, que acho que é o que vai fazer o resultado, né? É aquela ideia mesmo de, né, não adianta a gente querer um resultado diferente fazendo a mesma coisa todo dia, né? Então temos que fazer coisas diferentes para conquistar resultados diferentes, certo?
A Silvia, tudo bem, Silvia Lamon? É. Muita gente entrando, que bom. O Sidney, boa noite, muito legal. Vamos esperar mais um pouquinho, tá, pessoal? Nós estamos aí com 21h04. Vamos aguardar mais um pouquinho, esperando o pessoal entrar. E hoje, a Lana entrando, que legal, Lana, que bom. Thalita, tudo bem também? Boa noite a todas que estão entrando agora. Muito feliz em estar junto com vocês novamente. E vamos falar de coisas que creio que efetivamente possam atender a expectativa de todas. Esquece de falar do seu condem seco. Ah, sim. Uhum. Então vamos mais um pouquinho, esperar mais um pouquinho. Talvez o que eu possa fazer enquanto a gente espera, acho que eu creio que praticamente todas já me conhecem, mas não custa nada repetir mais uma vez um pouquinho da minha formação, daquilo que eu faço, para que essas pessoas possam também, dentro desse espectro, daquilo que os meus conhecimentos, possa ver o que é que vocês podem usufruir daquilo que eu vou apresentar hoje à noite. Então, meu nome é Toshihiro Asamura, sou engenheiro eletrônico de formação, e fui me especializar dentro da engenharia, ou dentro dos conhecimentos científicos da física, principalmente, sobre a física quântica. E nessa especialização, fui fazer também licenciatura em física, depois pós-graduação em terapias vibracionais, e a última formação minha foi dentro da psicoterapia. E nessa psicoterapia, nós utilizamos a investigação do inconsciente para podermos trazer mais informações, e principalmente o foco da física quântica, que eu gosto e inclusive dou aulas, é o foco de como utilizar a física quântica, como utilizar a ciência para o proveito real da nossa vida. Não só trazer alguns exemplos da física quântica para utilização em tecnologias, para criar máquinas, para criar aparelhos, para criar várias utilidades para o ser humano, mas a física quântica, muito mais do que a tecnologia, ele traz também toda uma visão de uma nova realidade, e nessa realidade o ser humano faz parte dessa realidade, desse mundo que nós vivemos, certo? E a física quântica traz exatamente esse lado, tanto material como não material. Acho que o lado legal da física quântica, onde eu tenho feito mais leituras, mais estudos, realmente para trazer a essência da física quântica para a nossa vida, de como melhorar a nossa vida, como trazer mais empoderamento para que possamos ter um discernimento melhor do que o que é, como é que esse mundo funciona, como é que o ser humano dentro dessa realidade da natureza, ela pode realmente, que tipo de capacidade ela tem. E por aí a gente vai entrando mais em detalhes para poder efetivamente trazer benefícios para a nossa vida, certo? Então, principalmente dentro da física quântica e utilizando também a psicoterapia,
né, muitas pessoas que eu já fiz atendimento, os cursos que eu dou, têm beneficiado bastante as pessoas para poderem ter um novo olhar sobre a vida, um novo olhar sobre a realidade, um novo olhar sobre o mundo. E dessa forma começar a encontrar um caminho de vida, uma harmonização, uma leveza, né? Tudo isso eu creio que são resultados daquilo que a gente consegue através do conhecimento, da experiência, né? E também da intuição e tudo mais, certo? Então, vamos ver, já temos, né, várias pessoas junto conosco, né? Vamos então começar a falar um pouquinho sobre o tema de hoje. Antes de entrarmos no tema de hoje, vamos lembrar um pouquinho aquilo que nós falamos na semana passada. Na semana passada nós falamos sobre essas emoções, como é que o mundo, a humanidade está em nível emocional, né? Como é que cada um está em termos, principalmente agora na fase que nós estamos de crise, né? Nessa crise, como é que cada um está? E lembrar principalmente que na normalidade, né, naturalmente a gente se acomoda, entra na rotina e a maioria das vezes a gente não tem aquela motivação das mudanças. Mas quando nós estamos na crise, é exatamente o lado bom da crise, é a oportunidade que nos dá. A oportunidade que nós temos de o exterior mexer com a gente para a gente se desestabilizar, sair do equilíbrio e ter necessidade de encontrar um novo rumo, uma nova saída. Então, quando a gente, né, ouve falar que no ideograma chinês, crise e oportunidade é o mesmo ideograma, né? Então, né, exatamente na crise nós temos oportunidades e nós somos motivados a fazer as mudanças e através desse movimento nós vamos encontrando, nós vamos indo à busca de novas oportunidades, de novas soluções, de inovação, né? E da necessidade de encontrar um novo patamar, um novo equilíbrio. Então, crise realmente tem várias formas de a gente ver a vida, né? E as pessoas que conseguem chegar na crise, oportunidade, são as pessoas que, né, que aprendem com a crise e não se envolvem, não se sucumbem dentro da crise, mas sim crescem dentro da crise. Eu acho que isso que é o importante para nós, né? E falamos um pouquinho sobre de como a gente sai da crise. Lembrar que na situação que nós estamos hoje, muitas pessoas são cometidas a entrar, né, dentro da crise e começar a vibrar cada vez mais em frequências negativas, né, principalmente as reações, as emoções negativas que a pessoa se envolve, e em termos de medo, em termos de pânico, né, em termos de tristezas, sabe, todas as frequências negativas, a pessoa se envolve, né, sem perceber que está sendo, né, cada vez mais puxado para o lado negativo. Mas o importante é a gente se ver, né, conscientizar de como é que nós estamos reagindo nessa situação toda e através dessa conscientização a gente se autoconhecer. Acho que o primeiro passo para a gente mudar, para a gente poder crescer, é exatamente se conhecer. Como é que eu sou? Né? Quando falaram, né, dessa crise, quando falaram da pandemia, como é que eu reagi? Né? Isso foi, né, mais uma leva de vírus que está chegando? Ou né, a gente reagiu, né, dentro das informações que passaram para a gente, principalmente a mídia passou, das mortes, dos perigos, né, das quantidades de pessoas que estão se infectando e assim por diante, e a gente se envolver, né, vendo só o lado negativo e não conseguindo sair
desse círculo vicioso. Então, conforme o mapa mental, né, a gente vai falar um pouquinho do raciocínio hoje, né, conforme o que nós temos, principalmente no nosso inconsciente, a nossa reação para qualquer situação, né, é o que vai aparecer. Então, quando nós temos, principalmente, crenças e valores, que são coisas que estão bastante enraizadas na nossa consciência, né, nosso inconsciente, principalmente, quando acontece alguma coisa, a gente reage exatamente conforme, né, o que nós temos dentro da nossa consciência, principalmente em termos de crenças e valores. Então vamos passar para o tema de hoje, que além dessa conscientização, o importante é a gente fazer essas mudanças, né, das mudanças de como é que nós reagimos, por que nós reagimos. E para isso, né, e lembra que, né, aquela figura de um iceberg, que tem a pontinha do iceberg fora da água, que é o nosso consciente. E abaixo da água, aquele pedaço enorme, é o nosso inconsciente. Então dá para ver o quanto o inconsciente comanda a nossa vida. E como mudar o inconsciente? Primeira coisa é perceber, né, o que nós temos no nosso inconsciente. Uma forma de, né, é bastante fácil de a gente começar a detectar como é que o nosso inconsciente, o que eu tenho no meu inconsciente, é a gente se conscientizar de como é que nós reagimos aos fatos, às pessoas, às coisas que alguém fala, né? E muitas vezes a gente pode chamar isso de gatilho. Quando alguém, né, fala alguma coisa, faz alguma coisa, que a gente reage em cima disso, nós reagimos, né, normalmente com aquilo que nós temos dentro do nosso inconsciente, porque não é o consciente que fala assim, né, alguém falou alguma coisa, eu fiquei triste, né? Não é o consciente que me fala que, opa, agora, né, a gente não vai raciocinar que, ó, deram uma notícia triste, então eu vou raciocinar que, opa, eu tenho que ficar triste. Acho que não, né? A emoção é uma coisa que a gente reage imediatamente em cima de uma informação que vem, e quem que reage é o nosso inconsciente. Então, vamos chamar de gatilho, né, uma notícia triste que veio, ou alguma coisa ruim que alguém falou para mim, né, e debochou de mim, por exemplo. Daí eu reagi, né, instantaneamente, ficando bravo com a pessoa, ou querendo devolver, né, ou reclamando da pessoa, ou as pessoas que pode ficar angustiado, irritado, né? Tem várias reações. E todas as reações mostram exatamente como nós somos. Então, quando eu me irrito, é que eu sou uma pessoa irritável. Quando eu fico triste, eu sou uma pessoa que, né, tem a tendência da tristeza. Quando eu fico com raiva, eu sou uma pessoa raivosa. Então, vê como a gente pode começar a detectar, como a gente pode se conscientizar de o que eu tenho no meu inconsciente. E lembrar, então, agora, de que o consciente, né, o nosso raciocínio, o nosso pensamento, a gente tem a capacidade de mudar aquilo que está no nosso inconsciente, né? Então, tem várias coisas que hoje, naturalmente, não dá para falar de tudo, mas uma das coisas que a gente consegue mudar o que nós temos no nosso inconsciente é conhecimento, certo? Quando nós estudamos alguma coisa nova, nós criamos uma imagem nova, começamos a entender uma coisa de uma forma diferente, e nesse entendimento, ao longo do tempo, a gente vai, né, solidificando aquela nova ideia, aquele novo conceito, e nós vamos criando novos valores, vamos criando novas crenças, né? Tem as experiências de vida, né?
a gente sempre ouve falar, né? Normalmente nós crescemos pela dor, não pelo amor. Então a própria vida nos ensina muitas coisas, e nessas experiências nós vamos entendendo como é que é a vida, como é que as coisas funcionam, e dessa forma nós vamos, né, mudando o mapa do nosso inconsciente. O que é que nós temos de crenças e valores no nosso inconsciente. Então, né, mudar o raciocínio é muito importante. Por quê? Mudar o raciocínio, né, vem do nosso pensamento, certo? E lembra que a gente já ouviu falar que pensamento, né, cria os nossos sentimentos. Aquilo que nós pensamos, nós sentimos, né, tem as emoções, e aí nós agimos em função disso. Agora, se eu mudo o meu raciocínio, né, se eu mudo o meu pensamento, então aquilo que nós sentimos muda, aquilo que nós fazemos muda também. Então, voltando na emoção, é exatamente como é que nós mudamos a nossa emoção. O primeiro é conscientizar de como é que nós somos, o que eu sou, né? É o autoconhecimento. E depois, mas eu já tenho o autoconhecimento, e daí, como é que eu faço para mudar? Então, mudando o nosso pensamento, mudando o nosso raciocínio, é uma das formas, né? Tem outras formas, né? Inclusive em termos de aprendizado. Eu estava falando agora em termos de estudo, né? De novos conhecimentos, experiência de vidas. Tem também intuições, certo? Tem muita gente que, através da intuição, né, conclui várias coisas, né, e nessas conclusões ele começa a sedimentar novos conceitos, novas formas de olhar. Então eu creio que são algumas das formas de ir mudando o que nós temos dentro do nosso inconsciente, das nossas crenças e nossos valores. Por exemplo, né, vamos pegar alguns exemplos para a gente entender como é que realmente as coisas funcionam. Lembra que antigamente, na época do Galileu, antes do Copérnico e tudo mais, né, a Terra era plana. Né? O conceito que o ser humano tinha, a civilização tinha, que a Terra era plana. Então, se a Terra é plana, eu saio de um ponto, e se eu caminhar para frente sempre, eu vou para o infinito. Agora, quando descobriram que a Terra é redonda, dá para entender que, se eu caminhar para frente, uma hora eu volto para onde saí. Exatamente porque é redonda. Então você vê, em termos emocionalmente, uma pessoa que sai de um ponto numa reta, num plano, e que vai indefinidamente, né, sabe que vai ter que se despedir de todo mundo, que é a última vez que vão se ver. Agora, quando está numa terra redonda, e sabendo que um dia vai voltar, né, tem toda a esperança de que não, eu vou me encontrar novamente com todo esse pessoal. Como, né, o conhecimento, né, como as crenças mudam o nosso sentimento, as nossas emoções e as nossas ações. Né? Como um outro exemplo, que Deus pune os pecadores. Então, se é um Deus punitivo que nós temos, é um Deus que castiga, é um Deus que cobra, né, da gente, né, fazer coisa certa ou errada, né? Então, foi toda essa civilização, principalmente nos últimos, digamos, os 5 séculos, ou mais do que isso, né? Mais do que isso. E, inclusive, hoje ainda, tem muita gente que acredita num Deus punitivo. Mas se a gente mudar a nossa crença de Deus punitivo para um Deus amoroso, um Deus do amor, que Ele faz tudo exatamente para que a gente tenha as melhores condições de vida aqui, e que, se tem alguma coisa errada, se tem alguma coisa que, né, a gente está colhendo, né, colhendo coisas que nos prejudicam, lembrando que aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Então, esse Deus amoroso, né,
e realmente é um Deus que realmente nos dá tudo, e nós voltamos para nós mesmos, para nós concluirmos que, opa, quem está errado sou eu. Não é Deus que vai me castigar, não é Deus que vai fazer isso ou aquilo. Vê quanta mudança em termos de crença, a crença muda o nosso raciocínio, o nosso pensamento, as nossas ações. Inclusive, vamos ver, acho que vai dar... Não, eu tinha um exemplozinho prático, mas acho que vai demorar um pouquinho. Vamos passar para frente. E uma coisa que eu acho bem interessante a gente entender também como é que nós hoje, principalmente aqui no Ocidente, fomos condicionados em termos de crenças e valores ao longo do tempo. Vamos voltar na história 400 anos atrás. René Descartes, ele introduziu a teoria dele através do discurso do método, que ele deu o nome de discurso do método, onde ele desenvolveu toda uma metodologia de utilizar o racionalismo. O que é o racionalismo? Que diz que tudo é feito e é julgado através da razão. Tudo tem que ser racional, tudo tem que ser explicado, tudo, não existe nada, quer dizer, nada que seja explicado fora da razão, através do sentimento, por exemplo, não existe para Descartes. E esse lado racional foi cada vez mais sendo fortalecido, tanto é que na física, nós temos uma física newtoniana, que é uma física totalmente determinística, que no cálculo de uma bola de futebol que é chutado chutado para o ar, através da física newtoniana, a gente consegue identificar exatamente a velocidade e a posição da bola ao longo do tempo. Então, todo o determinismo veio através desse racionalismo, e da física newtoniana também, e junto com isso veio o reducionismo, que explicava que para poder explicar, para poder entender qualquer fato, o próprio corpo humano, é importante reduzir em partes, dividir o todo em partes, e analisando parte por parte a gente consegue entender o todo. Foi uma grande revolução na época, e que fez com que impulsionasse muito a ciência, e a ciência atual ainda se baseia muito, a metodologia científica, por exemplo, se baseia muito exatamente nesse processo todo. A ciência como um todo, não só física, biologia, medicina, assim por diante. Mas o que é que isso trouxe para a gente? E hoje, que nós temos mais de 100 anos de física quântica, o que mudou? Mudou bastante que, através desse racionalismo, reducionismo, todo o lado espiritual foi sendo jogado do lado. O materialismo começou a ser toda a teoria dominante, e aí começaram a ter muitas pessoas que acham que a nossa vida começa quando a gente é concebido e acaba quando a gente morre. Em termos do o ser humano, daqui a pouco o corpo humano é uma máquina. Então toda a parte sutil, toda a parte que não material, foi sendo colocada do lado, e nós começamos a verificar que a medicina, por exemplo, a medicina que só vê uma parte, só vê um sistema, por exemplo, o coração, só o pulmão, só o lado ortopédico, só o lado das vistas, só do lado digestivo e tudo mais, não atende mais a necessidade do paciente, porque o paciente é o todo, é um ser humano. Ele não é só o sistema digestivo, não é só o sistema circulatório, não é só o sistema muscular. Então, a pessoa que tem algum problema de dor,
muscular, daqui a pouco não é problema do músculo, mas sim outros problemas que levaram, né, que o músculo doesse, por exemplo, assim como, né, problema do coração, né, que não é problema no coração, não está, né, a origem, né, do problema no coração não está no coração, né? E quando a gente começa a ver o lado, né, um metafísico, o lado espiritual, né, a gente começa a entender que existe, além desse corpo físico, vários corpos sutis, e toda a parte, quando a gente entra na física quântica e começamos a enxergar de que esse mundo é um mundo da energia, e Einstein já falava há mais de 100 anos atrás, na teoria da relatividade dele, que matéria é energia, tudo no universo é energia. E quando a gente começa a raciocinar em nível energético, a gente começa a enxergar de que, né, além da matéria concreta, existe o lado da não matéria, existe o lado transcendental, o metafísico, né? E a física quântica traz, né, através da ciência, mostrar que realmente isso existe. O elétron, que a gente achava que era corpo, era matéria, ele também é onda, né? É um e é outro. Onda é energia, né? E através dessas comprovações, por isso que a física quântica começou a entrar no lado da espiritualidade, começar a entender e começar, né, a estudar cada vez mais a espiritualidade. E então, além dessa parte de como é que nós somos condicionados, aí, e vamos falar um pouquinho mais, de as pessoas que vivem no mundo da física newtoniana, são as pessoas mais rígidas, como o lado determinístico é muito forte, né? Então são as pessoas que acham que, olha, eu fiz dessa forma, quer dizer, meu pai trabalhava assim, meu pai fazia assim, então o filho também deve fazer assim, porque isso que dá certo. E o pai, né, quando, né, tem aquela rigidez, os avós, por exemplo, quando tem aquela rigidez de, olha, meu filho tem que ser médico, porque o médico é bom, que o médico, né, é quem realmente vai conseguir sustentar a família, a pessoa, né, o filho mesmo, a família e tudo mais, e não dá nenhuma liberdade, quer dizer, não tem flexibilidade, né? A rigidez vem muito desse comportamento, dessa cultura, né, do condicionamento da sociedade, exatamente pelo lado da mecânica newtoniana, que é uma mecânica, que é uma ciência, né, muito determinística. E quando chegou a física quântica e nós falamos do mundo de possibilidades, é a física das possibilidades, que não existe o certo e errado, né? Daí a gente começou a entender de que, por que não existe o certo e errado? Porque cada pessoa tem, né, uma vida, cada pessoa tem, tem suas crenças, seus valores e muito mais. Quando a gente começa a expandir a vida, não só para uma vida, né, para essa vida só, quando a gente começa a enxergar que outras vidas precederam essa vida e que nós temos, né, tudo aquilo que nós acumulamos ao longo da vida, né, hoje nós somos produto, né, a nossa personalidade não é só dessa vida, mas é uma personalidade que vem de várias vidas, né? Então, se ela teve várias vidas, como é que dá para a gente julgar, né, aquilo que o outro faz está certo ou errado? Como é que dá para falar que só a minha verdade é verdade? Então, se existe milhares de possibilidades, né, então tudo está certo. Então, sabe, essa mudança de raciocínio é em cima da mudança de crenças e valores. Por isso que eu creio que seja bastante importante do seu lado. E então vamos falar, né, um pouquinho da física quântica, e vamos falar também sobre a psicoterapia,
né, de que tipo de novos conceitos, que tipo de novas informações as duas teorias, né, as duas metodologias, no caso da psicoterapia, né, traz para nós, os conceitos novos que eles trazem, exatamente para ampliar a nossa visão, criar um novo olhar, começar a entender, né, de novas coisas que façam com que as coisas sejam mais coerentes, né? Quando a gente fala em um Deus punitivo, né, a gente, logo de cara a gente começa a ver que, mas como é que Deus é punitivo, ele castiga, né? Se nossos pais, que são seres humanos, que tem toda a amorosidade que tem, né, e ele não tem esse lado de, né, pode até ser que castigue em algumas situações, mas a maioria das vezes eles estão lá exatamente para ajudar a gente a crescer. Como é que pode ter um Deus que castiga a gente, né, e que faz, né, e manda um monte de coisas ruins para a gente, para, né, fazer com que a gente, né, seja castigado? Tem várias coisas que não são coerentes, que não conseguem fechar, né? Isso aconteceu comigo. Eu, com essa mentalidade de engenheiro, eu tive muita necessidade de, do lado do meu questionamento, encontrar respostas sobre isso. E uma das coisas que, né, na época que eu fazia engenharia, né, comecei a refletir é sobre, né, existe Deus, sempre ouvi falar em justiça divina, né, que Deus é justo, né, e que nada, né, é totalmente justo, né? E quando a gente, né, quando eu via crianças, né, pedindo esmola na rua, crianças que nasciam com algum tipo de defeito físico, sem uma mão, sem um braço, sem uma perna, né, que nascem numa família rica, outra que nasce em família pobre, e assim por diante, né, a minha descrença era que não existe justiça divina nesse mundo. Por quê? Porque eu raciocinava, né, em cima de uma vida só. Quando eu enxergava, né, esse mundo nosso como uma vida só, desde a concepção até a morte, né, como é que uma criança, né, que nasceu agora já vem com todas essas, né, dificuldades, já vem com todos esses problemas, digamos, problemas de um ponto de vista que muitas vezes não, né, problema é solução, né, não é problema. E quando comecei a enxergar, né, que se for só essa vida é muito pouco para a gente conseguir entender, muitas coisas acontecem. E quando eu consegui expandir essa vida para inúmeras vidas, quando eu comecei a admitir que existe reencarnação, aí comecei a entender, começou a se encaixar muitas coisas que eu questionava, começou a ficar mais coerente, e nessa coerência a gente começa a jogar fora, sabe, aquilo que a gente não consegue processar, nós ficamos carregando, porque aquilo lá não se fechou ainda, a gente não entendeu, a gente não concluiu. E quando a gente entende, quando a gente vê que é dessa forma, quer dizer, a gente consegue concluir, e aí essas coisas a gente não carrega mais. Eu gosto de falar um exemplo do computador, né? No computador, o HD, que é a memória rígida lá, né, a gente joga arquivos lá dentro. Arquivos são coisas já solucionadas, já formatadas. Agora, em termos de processamento, nós temos que usar a memória RAM. Na memória RAM é onde a gente processa. Então, na memória RAM é onde as coisas que não estão concluídas, né, fica lá rodando lá. Então, a analogia que eu gosto de fazer é, né, então, quando, né, as nossas preocupações, nossos problemas ainda não foram solucionados, ele fica processando na memória RAM. E quando forem processados, jogamos para HD. Mas o grande problema é nós temos muita coisa, né, na memória RAM, e o pior de tudo, tem um monte de lixo
que a gente carrega. E aí a gente começa a entender que é lixo através dos nossos conhecimentos, através das nossas experiências, através das nossas intuições. É quando a gente começa a ter novas crenças e novos valores. Então, na física quântica, a gente falei um pouquinho do mundo de possibilidade. Então, existe um mundo de possibilidades e a física quântica nos ensina que, olha, principalmente quando nós estamos na crise, sinceramente quando a gente chegou num ponto final e falou assim, olha, não dá mais, eu fiz tudo o que podia fazer, eu já me relacionei com um monte de gente, mas eu não consigo encontrar a pessoa certa. Eu fiz tudo para que o meu projeto desse certo, mas não consigo ir mais adiante. Eu estou tentando conseguir um emprego, a vida toda, aquele emprego do meu sonho, mas só vem coisas ou nem vem aquilo que eu gostaria de fazer. Então, nessas horas principalmente, lembrar de que esse mundo é feito por... é um mundo de possibilidades, é um mundo onde todas as possibilidades já estão concretizadas. Resta, através do nosso livre-arbítrio, também através das nossas capacidades, trazer desse mundo espiritual, esse mundo que nós chamamos de realidade quântica, para o nosso mundo, esse mundo de 3 dimensões, esse mundo concreto. E aí, então, quando nós estivermos principalmente num beco sem saída, vamos tentar mais um pouquinho, e a maioria das vezes esse mais um pouquinho que decide uma nova solução, um novo caminho e uma nova realidade para a gente. A consciência, outra coisa que a física quântica nos ensina, é que a consciência é quem manda em tudo. Não é o material que manda na consciência, manda na mente, como os materialistas acreditaram nisso aí há muito tempo, e tem muita gente que acredita hoje ainda. A física quântica prova que quem comanda é a consciência, não a matéria. Então, tudo que tem, tudo que acontece, é comandado pela nossa consciência nesse universo todo, e não o contrário. Não é a matéria que cria um cérebro para que a mente se aloje lá dentro, mas sim uma consciência e a consciência se manifesta nesse universo nosso através da mente ou através do cérebro. Tem um mundo de descontinuidade. A gente sempre ouviu falar que não, esse mundo, a natureza não dá salto. Com certeza, a natureza macro não dá salto, mas a natureza micro, em nível de física quântica, no nível eletrônico, de elétrons, ela dá saltos. E tem vários experimentos que mostram que esse salto, que a gente chama de salto quântico, é um salto que não usa nem tempo, nem espaço para mudar de posição. Isso, quando, principalmente no meu curso de física quântica, a gente discute bastante, mas para que isso serve? Qual benefícios que pode trazer para a nossa vida? É exatamente acreditar que nós temos que fazer muitas coisas passo a passo, mas muitas vezes, no meio do passo a passo, por que a gente não pode pensar de que, olha, em vez de dar o próximo passo, eu tenho possibilidade de dar um salto. Eu tenho outras formas de fazer as coisas. Uma pessoa determinística, linear, acha que tem só aquele caminho e vai seguindo todo dia através daquele caminho. Vai dar resultado? Com certeza ele vai estar crescendo também. Mas se eu consigo dar salto, se eu tenho milhares de possibilidades, eu não preciso só ir através daquela linha, eu tenho outros caminhos para seguir, outras formas de chegar até o topo de uma montanha, por que não? E a física quântica mostra que isso é possível mesmo, que a gente pode dar saltos, e principalmente a criatividade. O processo de criatividade é um exemplo muito bom do salto quântico, porque
na criatividade, a gente não tem um processo contínuo. De repente, vem uma intuição, de repente vem uma inspiração, e nós temos a criatividade de uma coisa nova. Lembrar sempre que criatividade não é melhoria de coisas velhas. Criatividade é uma coisa totalmente nova. E essa coisa totalmente nova vem através do salto quântico. E no curso a gente desenvolve muito mais, né, de como é que a gente pode utilizar exatamente a criatividade, como é que nós podemos fazer, ter a forma de como, um processo de como a gente desenvolver a nossa criatividade, é o que a gente discute também no curso de Física Quântica. E falando na psicoterapia reencarnacionista agora, então a psicoterapia que eu trabalho, a psicoterapia que eu faço os meus atendimentos, é baseado em alguns conceitos como: a primeira coisa fundamental que a gente acreditar é que nós somos espíritos. Nós não somos corpo, Nós não somos corpo com experiência no espírito. Mas ao contrário, nós somos espírito, em experiência num corpo físico. Em relação à reencarnação, eu já falei um pouquinho, e como para mim foi importante essa visão de aceitar a reencarnação para expandir meu olhar em relação a essa realidade, em relação a esse mundo que nós vivemos. E através da expansão dessa visão, desse olhar de uma vida para milhares de vidas, a gente começa a entender muitas coisas de como é que por que as coisas acontecem. E depois, quando a gente fala que nós somos espíritos, começamos a entender que nós viemos fazer o que nesse plano Terra. A gente veio só usufruir dos bens materiais, daquilo que nos satisfaz, para acumular riqueza, para galgar toda a escala de hierarquia dentro de uma empresa? Ou será que nós viemos, como somos espírito, para desenvolver o nosso espírito? Fazer o nosso desenvolvimento espiritual é a prioridade da nossa existência aqui na face da Terra. E falando nisso, se nós somos espírito, nós, antes de vir para cá, com certeza a gente fez um grande planejamento. É só a gente lembrar que qualquer viagem que a gente faz, a gente não faz um planejamento. A gente vai ver para onde nós vamos, que tipo de locomoção vai levar, que tipo de roupa nós vamos pegar, em cada localidade, que tipo de visitas, que tipo de coisa interessante tem para a gente visitar, e assim por diante. Imagine uma vida uma viagem muito maior, uma viagem internacional. Daqui a pouco a gente compra uma passagem um ano antes. E ao longo do tempo, a gente vai fazendo o planejamento de como melhor aproveitar. Então, para a gente vir para esse plano, dá para ver que com certeza nós fizemos um grande planejamento. E se nós planejamos, nós escolhemos os nossos pais, nós escolhemos a nossa mãe, os nossos irmãos. Se nós vamos entrar, vamos nascer numa casa com a parte material, uma casa com super abastecida, ou com falta, e nível social, se eu sou branco, se eu sou negro, se eu sou homem, se eu sou mulher, assim por diante. Então tudo isso faz parte do nosso planejamento reencarnatório para melhor aproveitarmos a nossa existência aqui na Terra. E essa existência é exatamente para podermos aprimorar o nosso espírito, para podermos evoluir espiritualmente. Então, dá para ver, dentro desse processo que a gente veio falando, sobre a emoção, e como a gente, através da emoção, nos identificarmos como nós somos, e como é que a gente
para podermos modificar mais ainda, né, como é que a gente tem que mudar, como é que dá para a gente mudar o nosso raciocínio, e através do pensamento, né, mudando o pensamento, mudamos o lado dos nossos sentimentos, mudamos as nossas ações, e também a importância de nós conhecermos, né, o que é que ressoa na nossa vida, no que é que nós estamos sintonizados em traumas e problemas de vidas passadas. E dentro da psicoterapia, nós utilizamos a técnica de investigação do inconsciente exatamente para, mais uma vez, ir buscar no inconsciente, mais uma vez, buscar no inconsciente, né, o que nós temos lá no inconsciente. E dá para ver que, através dessas pesquisas, nós encontramos muitas explicações de por que uma pessoa tem uma fobia, né, uma fobia que não consegue explicar, um medo de água, por exemplo, né, um medo de lugares fechados, né, e mesmo tem um lado, né, muitos desequilíbrios emocionais e vários problemas que nós encontramos, né, através também da investigação do inconsciente, trazendo para o consciente. E falando nisso, eu tenho uma frase aqui do Jung que gosto muito, que ele fala assim: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Então, o quanto é importante a gente trazer coisas do nosso inconsciente para o consciente para podermos tomar conta da nossa vida. Porque enquanto o inconsciente ficar totalmente dominante da nossa vida, nós vamos chamar que isso é o destino que quis que fosse dessa forma. Não eu que estou querendo. Né? Então, a importância de a gente trazer para o nosso consciente aquilo que nós estamos no inconsciente, e essa ferramenta que nós utilizamos de investigação do inconsciente é aquilo que, né, ajuda muito nesse processo realmente de autoconhecimento, de desligamento de sintonias em coisas das vidas passadas, principalmente traumas, e também da gente poder crescer espiritualmente. Tá, pessoal? Esse tema de investigação do inconsciente é o meu tema da próxima live, na quarta-feira que vem, no mesmo horário, tá? Às 21 horas, então na quarta-feira, tá? Às 21 horas, né? E em breve vou fazer um lançamento do meu curso online e o tema vai ser reequilíbrio. A ideia que eu tive é de trazer, né, trazer os conhecimentos e aquilo que eu vim experienciando até hoje, para que, né, a gente consiga, né, sair dessa situação de desequilíbrio e como voltar para o equilíbrio. Né? E lembrar sempre que o universo é totalmente equilibrado. Né? E dentro da nossa vida, muitas coisas que a gente esqueceu, que a saúde é o ponto de equilíbrio nosso, não é a doença. A felicidade é o ponto de equilíbrio nosso, não é o sofrimento. Né? Então, tudo isso, né, de como a gente voltar para o nosso equilíbrio, como é que nós vamos reequilibrar. Tá? E aí, nesse curso, eu vou dar 2 dias, né, de a gente, né, discutir e falar sobre os conceitos, 1 dia de regressão, de investigação do inconsciente individual, né? E depois a reconsulta em relação à investigação do inconsciente, né, individual também. Então, 2 encontros online, né, com o grupo todo, né, uma investigação do inconsciente individual, né, e outra reconsulta.
E essa investigação do inconsciente, de preferência, vai ser presencial, né? Quando não houver possibilidade, vamos estudar e analisar uma outra forma de poder atender esse quesito aí. Então, pessoal, na próxima quarta-feira, vamos estar falando exatamente essa técnica de investigação do inconsciente, como é que nós fazemos, né? E como ela beneficia a nossa vida, né? No dia a dia, principalmente em todo esse lado, de a gente conhecer mais o nosso inconsciente, né? Sair da frequência, e muitas vezes nós estamos sintonizados, né? Nós estamos sintonizados exatamente na questão, né? Na questão de alguns traumas do passado, e traumas de vidas passadas, queira ou não queira, nós trazemos para essa vida também. E então, dentro de todo esse, né, esse foco, a gente vai estar abordando um pouquinho mais em detalhes na próxima quarta-feira. Bom, pessoal, acho que hoje a gente falou bastante hoje, né? Então, as pessoas que tiverem perguntas, dúvidas, né, tem aí o nosso chat, né, tem o nosso o grupo Mundo Quântico, né, várias formas de vocês colocarem, e com certeza terei o maior prazer de estar explicando, né, dando retorno para todos vocês. Tudo bem, pessoal? Então, muito obrigado pelo tempo, né, pela participação de vocês, estar junto comigo nessa noite. E até a próxima live, quarta que vem. Tchau, tchau, então. Eu